Bom dia! Shalom Adonai! Vem comigo agora, aqui no seu Transitar Teológico, falar sobre questões relacionadas ao seu ser, ao seu interior e também até a sentimentos, a questões relacionadas à psicologia e a neurologia também queremos tratar hoje e vamos entrar dentro da neurociência. Então, nós convidamos a você a participar desse momento juntos. Vai ser de grande construção, de grande importância para você entender como controlar o seu estresse e como é controlado o estresse dentro do seu cérebro, tá? E outra questão, antes de entrarmos dentro do conteúdo, é que você dê o seu like, que você compartilhe o conteúdo e que você também assista até o final, ok? Muito bem. Se você quiser uma orientação, uma mentoria nossa, o nosso número do WhatsApp está aí na tela. Vamos falar, então, sobre o tema o controlador do estresse. Tá? O controlador do estresse. Muitas das vezes, o estresse causa um pano de fundo de uma situação mal resolvida que leva você a um conflito existencial que vai bloquear totalmente as suas interações por conduzir você a um estado de tensão nervosa tão grande que você não consegue se controlar e acaba até surtando, tá? E aí surge a pergunta: então, como é que pode se controlar um estresse tão constante ou até tão completa aflição proveniente desse estresse? Uma estratégia para controlar as nossas reações e as confusões e perturbações tira vantagem de uma outra dinâmica entre a área pré-frontal, certo? Aqui no córtex pré-frontal e o circuito da amígdala, que se encontra dentro do córtex pré-frontal, certo? Então, o controlador do estresse, que ele vai ocorrer dentro do córtex pré-frontal esquerdo, certo? O córtex pré-frontal, por exemplo, vamos falar um pouco dele, ele vai ter circuitos que podem inibir, certo? Os impulsos acionados pela amígdala, nos ajudando, inclusive, a manter o equilíbrio emocional. A área pré-frontal esquerda, ela também contém circuitos ativos durante estados positivos como o entusiasmo, a energia e o compromisso, tá? Então, Richard Davidson, que administra o Laboratório para Neurociência Afetiva na Universidade de Wisconsin, tá? Ele realizou uma pesquisa considerada influente nas áreas pré-frontais esquerdas versus as áreas direitas no seu grupo de pesquisa e veio a descobrir que quando nós estamos nas garras de um sequestro da amígdala ou sob a agitação de uma emoção aflitiva, há níveis de atividades que são relativamente altos nesse córtex pré-frontal direito. Então, quando nós sentimos muito bem entusiasmados, energizados e até como nós pudéssemos vir a aguentar, suportar tudo, essa área pré-frontal esquerda, ela acende. E aí é que o grupo de Davidson, um cientista, um neurocientista, melhor dizendo, ele veio a descobrir que cada um de nós tem uma relação esquerda-direita de atividade pré-frontal, que inclusive é mensurada quando nós estamos descansando e não fazendo algo em particular.
que vai inclusive prever com precisão a nossa típica variação de humor no dia a dia. E esta relação esquerda-direita vai ser a responsável por avaliar nosso set point emocional. Então, as pessoas que têm mais atividade no esquerdo do que no direito, elas têm mais tendência a usufruir de emoções mais positivas e uma maior até quantidade de emoções positivas no dia a dia. As que têm mais atividade, por exemplo, no direito, elas são propensas a ter emoções mais negativas. Há inclusive uma curva de sino, tá? Para esta relação, como a bem conhecida curva invertida em U para o seu QI. A maioria de nós, por exemplo, ela está no meio. Temos dias, por exemplo, bons e dias ruins. Algumas pessoas estão na extremidade direita e podem ser clinicamente, inclusive, depressivas ou cronicamente ansiosas. Com isso, em contraste, aquelas pessoas que estão na extremidade esquerda da curva do sino vão dar a volta por cima com uma rapidez mais expressiva, uma rapidez extraordinária. E Davidson conseguiu descobrir também que o que chama-se de estilos emocionais, que na realidade são os estilos de cérebros, ou seja, um estilo de cérebro, ele vai rastrear com que prontidão nós ficamos aborrecidos ou até estamos no espectro a partir de uma amigdala de pavio curto. Pessoas que facilmente ficam aborrecidas, frustradas ou irritadas, versus até pessoas que são inabaláveis, tá? Em um segundo, esse estilo vai olhar para a rapidez com que nós vamos nos recuperar de nossa aflição. Algumas pessoas, por exemplo, se recuperam de uma forma rápida, enquanto até outras vão ser muito lentas. No extremo dessa lentidão de recuperação estão as pessoas que continuamente ruminam ou se preocupam com as coisas na verdade. Elas, ou aquelas que sofrem contínuos sequestros de amigdala de baixo escalão, por exemplo, preocupação crônica, elas mantêm a amigdala engatilhada e por isso essas pessoas permanecem no estado de aflição enquanto vêm a ruminar. Considerando esses estresses realistas que nós enfrentamos e esses dois primeiros estilos de ser inabalável, capaz de, por exemplo, uma rápida recuperação, são os que se tornam mais eficazes para se navegar pelas dificuldades do mundo do trabalho, certo? O terceiro estilo, por exemplo, ele vai avaliar a profundidade de sentimento de uma pessoa e algumas até pessoas vão experimentar os seus sentimentos com bastante intensidade. Outras já vão ser bastante superficial o que vai ocorrer. Aquelas que têm sentimentos mais extensos, talvez sejam mais capazes de comunicá-los de uma forma mais poderosa para emocionar as pessoas. Há um outro elemento também de dados sugestivos sobre a relação esquerda-direita, que ocorre inclusive na área também córtex pré-frontal e que vai envolver também a amigdala como uma área que movimenta essas emoções, sentimentos, impulsos, impactos que ocorrem dentro desse espaço, dessa área localizada no córtex pré-frontal, que é responsável
para controlar essas situações, principalmente situações oriundas de sentimentos, de emoções, de conflitos existenciais e emocionais. Então, há um outro elemento de dados sugestivos sobre essa relação desse transitar esquerda-direita no seu cérebro, certo? Que Barbara Fredrickson, da Universidade de Carolina do Norte, ela veio acreditar que essas pessoas elas prosperam na vida porque elas têm bons relacionamentos e trabalho gratificante. Então, elas se sentem com sua vida como uma vida que tem significado, que tem pelo menos 3 eventos emocionais positivos para cada negativo. Uma relação positiva para negativa similar para as emoções também tem sido documentada em equipes de excelência, nas quais de 5 para 1, a relação para a prosperidade parece também funcionar no nível coletivo. Quando nós, por exemplo, somos arremessados para um sequestro da amígdala, seja de nível intenso ou leve, mas contínuo, aí ocorre um sequestro que é, muitas das vezes, uma excitação do sistema nervoso simpático com uma condição crônica que esse não se torna um estado positivo. Enquanto você, por exemplo, está sequestrado, os circuitos de alarme vão disparar e essa resposta, ela lute, fuja ou pare, vai bombear os hormônios de estresse para o corpo com uma série de resultados negativos, com baixar a eficácia de nossa resposta imunitária. Tá? Um estado oposto, por exemplo, de uma ativação do parasimpático vai ocorrer quando nós estamos relaxados. Biológica ou até neurologicamente, esse é o modo de restauração e recuperação que vai estar associado com a excitação do pré-frontal esquerdo. Então, se você quiser cultivar maior força de atividade nas áreas pré-frontais esquerdas, que vão ser geradoras de emoções positivas, você irá poder experimentar algumas estratégias. Uma delas, inclusive, vai ser a de descansar regularmente de uma rotina considerada agitada e chata para descansar e se recuperar. Então você tem que reservar um tempo para não fazer nada e assim vir a dar um espaço de tempo para a recomposição da amígdala, tá? Então, outra questão também, que é chamada de atenção plena, ela é uma fórmula popular, uma forma popular, né? Não é uma forma popular de atenção plena que vai ser cultivada com a presença de equilíbrio suspenso para a sua experiência do momento. Tá? Uma consciência que não é considerada julgadora e nem reativa, mas há quaisquer pensamentos e sentimentos, elas podem surgir na mente. Então é um método que vai ocorrer muito eficaz até para descumprir e entrar no estado de relaxamento e equilíbrio. Então essa redução do estresse com base na atenção plena é um método que foi desenvolvido por Jon Kabat-Zinn, que é amplamente, inclusive, usado em cenários médicos para ajudar as pessoas a gerirem sintomas crônicos, porque vai ser responsável por aliviar o sofrimento emocional que normalmente as acompanha e assim vai melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Então, Richard Davidson, por exemplo, ele vai fazer uma parceria com Kabat-Zinn
e aos quais então estarão propondo como você pode ensinar as pessoas a um controle de um cenário de estresse elevado, tá? E ele ensinou, inclusive num programa vamos colocar, de 8 semanas, tá? Como que você pode desenvolver essa atividade, tá? Ele, após 8 semanas de exercício com atenção plena, como eles haviam até começado analisando e tratando com alguns pacientes, eles viram que o maior estímulo para a atenção plena, para deslocar a posição básica emocional do cérebro, acontece no começo de um conflito. Então, você não precisa esperar anos, ou semanas, ou meses, ou dias para sentir as melhoras quando você começa a controlar o conflito, a dominar o conflito de forma que ele não venha te causar uma desestruturação emocional, certo? Então as pessoas acabam, muitas das vezes, tendo estresse porque ela não consegue estruturar a sua emoção de tal forma que ela sobreponha o conflito que está bloqueando a sua forma de se manter estável, equilibrado em meio ao momento de tensão, tá? Então, a chave para se construir, por exemplo, um tônus vagal melhor é descobrir um método do que nós vamos gostar de praticar diariamente como um exercício para o nervo vago. E esses métodos vão incluir, inclusive, ações de relaxamento muscular e de meditação que vão ser excelentes meios para poder ir desflexionando algumas das situações que causam conflitos e que vão resultar em estresses. Então, é uma forma de controlar o nosso cérebro, controlar as emoções e controlar os estados cerebrais. Era isso que nós tínhamos para hoje, aqui nesse momento de mentoria, de orientação e também de